Olá, pessoal. Esse é o vídeo sobre o roteiro 6, tá? Nós vamos começar a trabalhar com aquele arquivo que eu enviei para vocês e comentei na última aula, tá? O arquivo que eu chamei de trabalho 2. Então, é um desenho com os pontos topográficos apenas, onde nós vamos fazer todo o nosso trabalho a partir de agora até o final da disciplina. Então, eu vou abrir aqui o desenho. Então, eu tenho esses pontos topográficos aqui, tá? E vou fazer nesse desenho aqui a inserção do traçado horizontal e do traçado vertical, que é o que a gente viu até agora, tá? Não há necessidade de fazer aqui o desenho topográfico, que é a ligação dos pontos. Isso aí a gente não vai fazer agora, tá ok? Então, eu vou começar aqui. Eu queria fazer duas observações. Vocês podem lançar o traçado horizontal aqui, lançar quantas curvas vocês quiserem, tá? Mas a única exigência que eu vou fazer é que vocês comecem aqui nesse ponto A e terminem aqui nesse ponto B. Queria chamar a atenção de vocês pelo seguinte: pode ser que devido à importação do desenho, essa cota aqui ela venha zerada. Se essa cota vier zerada, eu preciso que você modifique essa cota aqui no desenho, tá? Você vai clicar aqui em cima do ponto, clicar com o botão direito, vir em alterar, e você vai colocar o valor dessa cota aqui no ponto B, 731.965. Aí você vai clicar em alterar. Lembrando que você vai fazer isso somente se a cota aqui estiver zerada. O mesmo acontece aqui com esse ponto A. Se estiver zerada, eu peço que você altere, tá? E coloca essa cota aqui, que é a correta, 778.718. Então, aqui, antes da gente começar o assunto do roteiro 6, eu vou inserir aqui um novo traçado, tá? Coisa que vocês já fizeram. Então, venho aqui em pega ponto, venho aqui em polilinha, lembrando que eu tenho que começar o meu traçado aqui no ponto A. Então, eu vou clicar no ponto A, com pega ponto, e vou fazer aqui o meu traçado. Vou inserir apenas duas curvas, então eu vim aqui no pega nada, porque agora eu vou selecionar um lugar qualquer. Venho aqui também num lugar qualquer e vou fechar o meu traçado aqui em cima do ponto B. Então, eu volto aqui agora no pega ponto e fecho o meu traçado aqui no ponto B, certo? Pronto. Saio da seleção do comando, aperto F4, meu traçado aqui está lançado. Lembram como que a gente faz? Vou clicar em cima, vou vir em arquivo, salvar, PIH, e vou dar o nome aqui para o meu traçado. Vou chamar de trabalho 2. Tudo eu estou chamando de trabalho 2. Vou clicar em OK. Fecho aqui o meu desenho, salvo, ok? Venho no meu traçado horizontal, aqui no arquivo trabalho 2. Vou colocar aqui intervalo do meu estaqueamento, que é de 20 em 20 metros sempre. Venho aqui em vértice, coloco estaque inicial 0, intervalo 20. E vou lançar aqui os meus pontos, ok? Então, meu ponto 1 vai ser um ponto de interseção, que é o início do traçado. Meu ponto 2, ele vai ser uma curva circular. Vou pôr um raio aqui de 40 metros. Meu ponto 3 vai ser uma outra curva circular, que eu vou pôr aqui um raio 30, ok? E meu último ponto vai ser um ponto de interseção. Feito isso, eu mando calcular, fecho aqui, venho em curvas, mando calcular e fecho aqui, tá? Depois eu vou vir aqui em cálculos, cotas, e vou calcular com base no desenho que eu chamei de trabalho 2. Clico em trabalho 2, clico aqui no MDT, mando OK. Me disse aqui que a interpolação não será possível. Vou ver o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, eu fecho aqui e salvo, tá bom? Vou voltar lá no meu desenho para ver o que está acontecendo. Ah, o meu desenho, gente, ele não tem interpolação de curva de nível, por isso que não
permitiu calcular. O que eu vou fazer? Vem em curva de nível, malha triangular, gerar, ok? Depois eu venho em curva de nível, interpolar, vou interpolar de metro em metro. Então, eu vou mandar ok. Estão calculando ainda a minha curva de nível, pode demorar um pouquinho. Olha só. Nesse desenho aqui, vocês vão observar que deu alguns buracos, que a gente chama, tá? Deu alguns problemas aqui nessas curvas de nível. Vamos tentar solucionar aqui. Esse aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui. Esse relevo aqui, ele está muito inclinado em relação a esse local. Então, olha aqui eu tenho a cota 766 e 773. Está dando uma variação muito grande de relevo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar. Eu não vou modificar não, tá? Eu vou deixar esses problemas aí no relevo. Vai ser até bom para quando a gente fizer o estudo. Para o meu desenho não ficar sempre tão carregado assim, eu vou vir em curva de nível, parâmetros e vou deixar desligada a malha triangular e minhas curvas, mas elas já estão aí. Então, agora eu não vou ter problema de calcular não. Vou fechar aqui, vou voltar no meu traçado horizontal, vou abrir e agora eu vou mandar calcular a cota de novo. Vou usar essa base aqui e mando calcular. Agora calculou, tá vendo? Pronto. Aqui tá feito. Calculei o traçado horizontal, agora eu vou criar o meu traçado vertical. Antes disso, vamos ver como é que ficou? Vamos ver a vista gráfica do meu traçado em planta. Então, ele tá aqui estaqueado, tem essa curva aqui e essa curva. Eu poderia colocar uma curva maior. Eu vou até alterar e vou colocar, só para vocês verem que a gente consegue fazer essas modificações, tá? Então, eu volto aqui no meu traçado horizontal, venho em vértices, vou aqui alterar minha segunda curva, vou colocar aqui um raio de 100. Vou aqui na minha outra curva, também vou colocar um raio de 100. Vou mandar calcular. Fecho aqui no botão de fechar, venho em curvas, mando calcular de novo, vou excluir as cotas. Então, calculo, fecho, e agora eu mando calcular as cotas de novo. Seleciono o arquivo, trabalho 2, TG, ok. Salvo e vou ver aqui a vista gráfica em planta. Tá vendo? Minha curva aumentou um pouco aqui, ó. Então, eu tenho duas curvas no meu traçado. Vou fechar aqui e vou visualizar o perfil longitudinal. Então, tá uma descida aqui, tá? Já nesse perfil longitudinal, eu vou definir aqui o estaqueamento, tá? Do meu perfil transversal. Desculpa, do meu perfil vertical, traçado vertical. Então, eu vou iniciar e vou finalizar sempre na estaca de inicial e final com as mesmas cotas. Então, eu vou anotar aqui a parte na estaca 0. Vou ver aqui qual que é a minha cota da estaca 0. Então, na estaca 0, minha cota é 778,718. É esse aqui, ok? E vou lá na estaca final. A minha estaca final é estaca 40 mais 5, tá aqui embaixo, ó. 5, a estaca final é 40 mais 5,399. E a cota aqui é 805,399. Anotei. E aqui eu vou definir agora onde vai ser meu ponto de interseção aqui. Tá? Eu vou colocar aproximadamente no meio, lembrando que aqui a gente não tem que adotar nenhuma norma de projeto, então eu posso colocar em qualquer lugar que eu desejar. Tá? Então, eu vou escolher aqui a estaca 17, que vai ser meu ponto de interseção, onde eu vou colocar uma curva, e a cota é essa aqui, ó, 761,380, que é a cota do meu terreno natural. Como eu vou inserir uma curva aqui, eu não preciso colocar
exatamente nessa cota. Eu só preciso colocar na mesma cota no início e no final. Então, aqui eu vou determinar que eu vou colocar o meu ponto aqui na cota 759. Eu estou definindo aleatoriamente. Vocês também vão definir, tá? Feito isso, eu vou fechar. E agora eu vou para as configurações do meu traçado vertical. Então, eu vou criar traçado vertical, clico 2 vezes, vai aparecer essa opção para mim, eu clico em OK. Aí eu vou vir aqui, ó, clico no meu traçado horizontal, que é o trabalho 2, ok? Venho aqui em vértices e vou definir os meus vértices. O primeiro, então, ponto de interseção vertical, tá? Vai ser o P e V, vou chamar ele de 0, ok? Vai ser na estaca 0, como eu tinha falado com vocês antes, e a cota da estaca 0 que eu anotei é 778,718. Esse aqui vai ser um ponto de interseção, certo? Vamos lá, vou criar um novo vértice agora. E aqui vai ser no P e V1, que vai ser aquele ponto lá do meio que eu vou criar. Então, eu vou criar na estaca 17, e a cota desse ponto eu defini, eu escolhi esse valor que vai ser na cota ou na altura 759. E aqui eu vou pôr uma curva, tá? Vou pôr uma parábola aqui de comprimento. Vou definir aqui um comprimento de 80 metros, tá? E vou criar agora um novo vértice que vai chamar PI2, que vai ser o final do meu traçado vertical. Então, tem que ser na estaca final do meu traçado horizontal, tem que coincidir. Eu anotei aqui, que é na estaca 40 mais 5,399, 100 metros, tá? E a cota nesse ponto é 805,399. Vou colocar aqui, então, para calcular. Aqui é um ponto de interseção vertical. Só vou fazer uma conferência para ver se eu não anotei esse valor errado, gente. Vou lá no meu traçado. Só vou salvar aqui como nome de trabalho 2, que é o que eu tenho feito. Pronto, salvo. Vou voltar aqui no meu traçado horizontal só para conferir essa cota final, que eu estou achando 805 muito alto. Então, eu vou lá. Ó. Ah, estava errado, olha só. Aqui a cota, eu peguei aqui um valor da distância progressiva. Então, eu peguei o valor errado. Na verdade, a cota aqui é 731,965. Ok? Essa aqui é a cota correta. Então, eu vou fechar e vou colocar aqui, eu vou corrigir. Clico 2 vezes para entrar, venho em vértice, vou achar aqui onde a cota está errada e vou substituir. O valor correto é 731,965, ok? Aí, feito isso, eu mando calcular, fecho, depois venho em curvas, mando calcular, fecho, aí aqui está calculado. Vou salvar aqui. E aqui eu vou definir a seção tipo que a gente já tinha criado anteriormente. O nome dela é trecho 1. Então, eu coloco aqui a seção tipo, que ela vai iniciar aqui na estaca 0 e vai fechar aqui na estaca 40 mais 5, 399. Pronto. Então, até aqui a gente já viu como fazer nos vídeos anteriores. A partir daqui, a gente vai ver como se faz, tá? Os comandos a partir do roteiro 6. Então, aqui a gente está vendo, de fato, o que consta no roteiro 6. O que a gente vai aprender no roteiro 6? A calcular seções transversais do projeto. A gente calculou seção tipo, que é um padrão, tá? Então, agora a gente vai calcular seção transversal, que é como o nosso eixo se comporta no terreno natural.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vir em Cálculos, só que a gente vai lá no traçado horizontal. Então, eu vou abrir aqui o traçado horizontal, já do trabalho 2, venho em Cálculos, Seções, e vou calcular seções aqui. Para isso, eu vou clicar aqui em trabalho 2, que é o desenho que eu estou utilizando, seleciono o MDT, que é o modelo digital do terreno, e aqui eu vou dar um nome para as seções. Eu vou dar o nome de trabalho 2, tá? E aqui eu vou definir como que eu vou calcular essas seções, tá? Então, eu vou calcular a partir de lados. Eu vou definir uma quantidade de lados para a direita e para a esquerda, a partir do meu eixo. Então, aqui eu vou determinar 100 metros para a direita e 100 metros para a esquerda. E aqui vai me perguntar qual tipo de perfil eu quero. Eu quero o perfil do terreno, tá? Então, eu vou abrir aqui o perfil do terreno. Clico em OK e as seções estão calculadas. Então, eu fecho aqui e vou abrir agora as seções. Vou procurar aqui no menu de seções, é aqui. Já abre aqui o meu arquivo do trabalho 2. Então, eu vou clicar aqui 2 vezes. E já vai abrir aqui para mim as seções do terreno. Eu posso vir em vista gráfica e mandar carregar. E vir aqui, ó, nessa setinha que eu consigo ver como o terreno ele se comporta. Vocês vão observar que em alguns pontos do terreno eu vou ter alguns buracos. Vocês estão vendo isso daqui? Lembram daquelas curvas de nível que eu falei que estavam um pouco estranhas? Pois é, são elas que vão me mostrar esses acidentes topográficos muito acentuados, tá? Olha aqui, como se tivesse um enorme buraco naquele ponto do terreno, tá? A seção transversal, gente, eu vou puxar o zoom para vocês verem. Eu tenho o eixo aqui, nesse eixo mostra a estaca que eu estou, então eu estou na estaca 14, e mostra a cota do terreno, então o terreno está nessa altura. Como eu já tenho o cálculo da seção de projeto, tá? Seção tipo, eu vou inserir aqui, e eu posso ver tanto o meu projeto, tá? Junto com o meu terreno natural, quanto ver apenas o terreno natural sozinho. Nesse aqui a gente está vendo o terreno natural sozinho. Então, à medida que eu clico na setinha, ó, eu estou avançando uma estaca, ó, estaca 17, agora estaca 18, tá? Eu posso diminuir, lembra os 100 metros que eu selecionei? Quer dizer que eu vejo 100 metros para cá e 100 metros para cá, tá? Eu posso reduzir essas distâncias, ó. Vou fechar aqui e vou calcular novamente, só para vocês verem. Eu venho em cálculo, só fazer um pouco mais devagar para vocês verem o que eu estou fazendo. Eu venho em traçado horizontal, clico no traçado horizontal existente, venho em cálculos, vou recalcular seções. Para isso, eu seleciono o desenho, trabalho 2, seleciono o MDT, vou colocar em cima desse já existente, ok? Ao invés de colocar aqui 100 para cada lado, eu vou colocar apenas 50. E vou apertar em OK. Vai perguntar se eu quero sobrepor. Sim, eu quero sobrepor. Fecho aqui, abro o menu Seções de novo e vou clicar 2 vezes. Quando eu visualizar aqui, vocês vão ver que a área lateral vai estar menor. Tá vendo? Antes tinha 100 para um lado e 100 para o outro. Agora eu tenho só 50. Olha a diferença. Tá vendo alguns pontos onde eu tenho um buraco? É aquele problema na curva de nível. Então, aqui eu vou avançando, olha só. Ah, nesse daqui, olha, eu tenho um buraco mais à direita. Que tá na estaca, vamos ver aqui, na estaca 14 mais 8. Tá? Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Aí, eu fecho aqui, estou aqui na minha tela de seções. Olha o que eu posso fazer. Eu posso vir aqui, calcular projeto. Agora, eu vou fazer o cálculo do meu projeto. Eu vou usar o terreno natural mais o meu traçado vertical, que é o grade. Então, aqui pede para eu calcular o projeto, pede para eu selecionar o grade. O grade eu chamei de trabalho 2, então eu vou mandar calcular aqui. Aí, vou mandar visualizar aqui. Eu quero visualizar terreno, projeto e pavimento. Isso tudo é baseado naquela seção tipo
que eu configurei e no meu traçado vertical. Olha só como é que vai ficar. Tá dando um probleminha com a minha seção. Vocês estão vendo? A gente vai ter que corrigir isso daqui lá na seção tipo, porque tá tendo um problema aí no meu talude, ó. Deixa eu explicar aqui para vocês. Eu tenho aqui, agora, o meu terreno natural, certo? Aí, agora eu tenho a seção tipo de projeto, que tem aqui a pista, o acostamento, a valeta dos dois lados e tem o talude. Desse lado aqui, o meu talude está aparecendo ok. Desse lado aqui não está. Então, tem algum problema. Eu vou lá na minha seção tipo, vou ver se eu consigo encontrar algum problema visual para corrigir. Vou salvar aqui para não perder o serviço. Vem em configuração, seção tipo. Tá tendo algum problema no meu talude, tá? Então, eu vou no talude e vou ver se visualmente eu encontro algum problema aqui. Ah, pode ser essa questão aqui da banqueta, ó. Ao invés de ser um e-mail, eu vou colocar aqui e-mail. Vamos ver aqui. Bem, aparentemente é isso. Não vou colocar esses números, vamos ver se vai ter alguma alteração, tá? Pronto. Vou fechar. Aí, gente, quando eu faço essas alterações, eu tenho que recalcular tudo. Então, vem traçado vertical, vou calcular vértices, vou calcular as curvas. Vou vir aqui no meu traçado horizontal, cálculo das seções. Então, vou recalcular as seções, vou sobrepor, tá? Vou pôr 50 de cada lado. Vou fechar. Agora, eu vou aqui nas seções, vou calcular de novo o projeto. Vamos ver se vai ter alteração. Não teve alteração ainda. Então, eu vou ter que ver qual é o problema que está tendo lá no meu talude, tá? Porque só está aparecendo desse lado e não desse. Então, eu vou fazer essa conferência e eu vou voltar no próximo vídeo, já mostrando para vocês o roteiro 7, tá ok? Até lá!